que vem. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta-feira, às 20 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube, Podcast Curadas. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Nereu Macedo, ele que é empresário, especialista em empresas, né, quebradas, vou falar assim, como a Lília me apresentou, e esposo da nossa amiga, da minha parceira Lília Macedo. Muito bom receber você aqui, Nereu, muito bem-vindo. Eu Bem-vindo, meu amor. eu que agradeço a oportunidade de poder dividir com os ouvintes de vocês, as pessoas que Bom, acompanham o trabalho de vocês, um pouco da minha experiência e da minha vida pessoal. Nereu, eu sei que você tem uma história, né, uma trajetória muito inspiradora. Eu e Lili, a gente conversa muito sobre as histórias, os pontos em comuns nas nossas vidas e eu também vivo ao lado de um homem inspirador e aí sua história, eu acredito que assim como me motivou, vai motivar muitas pessoas que estão nos acompanhando essa noite. Eu gostaria que você começasse contando um pouquinho do seu início de trajetória aqui em Cuiabá. Eu sei que você já até lava o carro aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. O meu início, assim, como eh, meu pai era pastor, né, então Uhum. ele não pôde me ajudar com os estudos, né, ele não pôde dar Você aquela. nasceu num lar cristão. Sim. É, assim, eu sou filho de meu pai era pastor, meu avô era pastor, dos 2 lados, tanto da minha da minha mãe como do meu pai. Privilégio, né? É. Então, assim, eles são cristão. Eu nasci já, assim, sendo cristão, né, evangélico, né. Conhecendo a graça. Então eu acho que essa situação, assim, só de ser filho de quem já, tem uma intimidade com Deus, porque a palavra de Deus fala que Eh, aqueles que se dedicam a levar o bem para as pessoas, levar a palavra de Deus, as gerações são abençoadas, né. Então Amém. eu acredito que muita coisa que chegou na minha vida, ela chegou em decorrência das orações que foram, plantadas sobre a mim e dos meus irmãos, né. Então, assim, não é mérito meu totalmente, porque eu Fruto de oração. porque desde jovem eu vi, assim, que sempre tinha um mover espiritual próximo de mim. Mas assim, eu já desde pequeno eu tinha assim um talento para ser comerciante, né. Então Uhum. no colégio eu já, eh, trocava caneta com lápis, essas coisas, eu tinha essa facilidade de transformar, você entendeu, as coisas. E eu comecei com as coisas, assim, corriqueiras minhas de quando eu era adolescente, né. Então meu primeiro negocinho foi uma conserto de bicicleta, né. Então meu pai assustou que, assim, rapidinho eu estava com 5 bicicleta, né. Então e depois, assim, eu fui desenvolvendo, sempre quis eu mesmo tocar eu nunca, assim, diretamente nunca fui funcionário de ninguém, eu mesmo sempre toquei assim, meus próprios negócios, né. Então eu Uhum. comecei aqui em Cuiabá e minha primeira empresa aqui que eu montei em Cuiabá foi em 83. Uhum. Ela é uma empresa que ela existe até hoje, né, é a Uhum. Chuviscos, e depois de, acho que uns 3 ou 4 anos, eu passei ela para frente, mas ela continua ativa até hoje, é uma lanchonete de nome, aqui Uhum. em Cuiabá, no Mato Grosso, né. E também, junto com a lanchonete, atrás tinha um lava-jato, né. Então, na época, eu lavava carro até às 3 da manhã, tinha muito táxi, né. Então, assim, Muito trabalho, né, Nereu? muito, muito, muito. Porque quando Radiotáxi Cuiabana, né? é, Você lavava a frota isso, deles. mais ou menos 60 carros por dia. Aí o que que acontece, eu ligava para o meu pai, e aí meu pai falava que vida de pobre era assim mesmo, você entendeu? Não pode ter dó do corpo, tinha que, trabalhar bastante, né. E que eu procurasse dar o melhor de mim, que a vida era assim mesmo, né. Então, eh, eu não tive, assim, muita alternativa, né. Eu tinha que vencer ou vencer, né. Não tinha outra escolha. Não. E me fala uma coisa, Nereu, como que você avançou na vida empreendedora? Como que foi esse crescimento seu? Eu sei que hoje você tem empresas em Balneário Camboriú, né?
Hoje você tem outros investimentos aqui em Cuiabá. Conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que a sua história vai inspirar muitos jovens que estão nos acompanhando. Eu tenho um filho de 17 para 18 anos, você também tem uma filha jovem que te acompanha, trabalha com você, né, lá em Balneário. E eu falo sempre para o meu filho: "Olha, não existe segredo, não existe fórmula secreta. O segredo é trabalho e honrar princípios, né, cumprir com princípios". No que a sua vida foi pautada e o que você considera o seu sucesso empresarial hoje? É uma construção. Hoje eu vejo que, eh, o tempo ele coopera contigo. Sim. Então o tempo ele acaba sendo um aliado seu. Agora eu penso assim que a pessoa, o empreendedor, ele não pode, assim, ter muito medo do desconforto, do erro. Eu errei Uhum. muitas vezes. Então eu quebrei a cara diversas vezes, você entendeu? Mas o importante é que Deus deixou uma oportunidade que a gente pode renascer todos os dias, Sim, você entendeu? Então, na prática, a gente vive um dia por vez. Então, você não vai viver nem o ontem, nem o amanhã. O que vai importar é você ser um pouquinho melhor no dia de hoje. com Então, certeza. esse melhor um pouquinho no dia de hoje é que essa somatória, você entendeu, vai te fazer o seu crescimento. Então, veja só, eu sou um homem assim que já errei bastante e já chorei, já me frustrei, já tive que me superar, você entendeu? Como todos nós, né, É, Neri? Eu acho que os erros, eles fazem parte do nosso processo de construção. Não existe construção sem erro, né, sem falha, né. sim, Todo processo ele é doído mesmo. é. Então eu acredito assim que no assim, a parte humana minha foi sempre ela de ação e atitude. Então as 2 coisas elas sempre elas se casaram dentro de mim. Ação e atitude. É, então veja só, às vezes a pessoa, assim, ela pensa que ser empresário é ter o dinheiro no bolso, você entendeu? E não é. Assim, às vezes a pessoa quando está sem dinheiro, ela fica desajustada, ela fica com aquele desconforto, aquilo lá tira a pessoa fora do trilho, você entende? Uhum, uhum, Então o empresário, ele aprende a estabelecer o equilíbrio dentro desse desconforto, você entende? Ele uhum. aprende a neutralizar essa situação, porque ele acredita que já aquela situação Melhora. melhora, você entendeu? Então ele aprende a caminhar nessas circunstâncias, você entendeu? Sem deixar aquela situação te deixar assim você, ruim, sem que Desestabilizar, né. é, deixar você assim sem o ânimo, né. Uhum. Assim, mas eu vejo assim que existe 2 coisas que são, vitais no resultado do que hoje, com meus 58 anos, eu virei. A primeira, seguinte, foi a minha conduta. E a segunda foi a minha intimidade com Deus. Você entendeu? Então, as 2 coisas, elas têm que caminhar juntos. Uhum. Porque eu acredito assim, se você agir, se você se você tomar as atitudes, Deus vai te se você pedir a Ele, Ele vai estar contigo. Com certeza. Você entendeu? Então, Uhum. muitas coisas assim, que de resultados bons que veio na minha vida foi em decorrência de propósito que eu fiz com Deus, você entendeu? E aí eu tive a oportunidade de conhecer um libanês, eu não tinha muita experiência, porque, meu pai era pastor, né, como eu já informei vocês, e seu Cury, eu trabalhei com ele, assim, como parceiro 10 anos, ele era um libanês. Então eu tive a oportunidade de ter essa amizade com ele, e ele me orientava, você entende? Eu tive, assim, a humildade de, Aprender com ele. pedir a Ele foi ele. seu mentor. É, é, Quando ainda não existia essa palavra, Mentoria. né, é, mentoria. é, E o que é mais impressionante na vida do Nereu é que ele chegou em Cuiabá com uma corrente de ouro no pescoço. sim, E com a corrente ele pagou o primeiro aluguel do Lava Jato. sim, E aí ele trabalhou aquele mês, sabendo que ele já tinha pago, só tinha dinheiro, aquela corrente, para aquele primeiro mês. sim, Então ele não tinha margem para errar, ele tinha que naquele mês fazer o dinheiro para o próximo mês. sim.
É, senão ele tinha que voltar para Santa Catarina. isso é verdade. O É, início, a gente não pode desprezar esses inícios, né. é, Sim. Porque às vezes você acha que para ser um empreendedor de sucesso, você precisa ter um valor na mão, no banco, Sobretudo nos dias de hoje, Neri, onde eu vejo que, pelo crescimento da internet, das redes sociais, os jovens eles têm uma pressa muito grande, né. de se dar bem. Hoje a referência de pessoa de sucesso mudou muito. E Uhum. eu acho que histórias como a sua, né, como a de muitos que existem, nos servem para mostrar que a essência é única, o segredo é único. Você já teve que lidar, eu acredito, com a dor da frustração de ter começado um negócio e não ter dado certo. Você diversas teve que vezes. recomeçar quantas vezes? Inúmeras vezes. Eu já errei mais de 50 vezes. Olha só. Uhum. Então, assim, e aí, mas só que é o seguinte: cada situação que você levanta um pouquinho melhor. Uhum. A Você entendeu? experiência, Quem adquire, quem aproveita ali a É, lição. a lição, né. isso. Então você tem que ter a compreensão na sua mente que você está crescendo. Então, aquela situação. Então, quando você errou, você teve uma atividade que você não se deu bem, que você perdeu dinheiro ou ela não aconteceu, você já tem que imediatamente encerrar ela e começar uma nova atividade. Um plano B. É, imediatamente, você entendeu? Então, assim, e não sofrer com aquela situação. Então, você não pode, por exemplo, montou uma empresa, aí você fracassou e disse assim: "Ah, não vou mais ser empresário em decorrência que eu fracassei". Você entendeu? Não, aquilo ali foi só o primeiro passo seu. Então, dentro de um conjunto maior de construção, você está contribuindo contigo mesmo, você entende? Então, é você gostar de você e você se dar uma oportunidade por você alcançar voos maiores. E Uhum. cada etapa daquela situação que você se envolve, você você avança um pouquinho mais. Com certeza. Você já pensou em desistir, Nereu? Nunca. E você sonhava, assim, quando você começou sua trajetória profissional, você almejava ter o que você tem hoje ou o que você tem hoje não chega perto do que você almejava, assim? Tipo assim, Deus surpreendeu você com as bênçãos, com o que ele te proporcionou e te proporciona? Assim, é um conjunto de coisas, assim, de sentimentos que vem na cabeça do homem, né. Então, assim, os valores começam, assim, os meus 2 filhos, eles trabalham comigo, né, então minha filha é minha secretária executiva, meu Uhum, financeira, e meu filho, ele cuida do meu jurídico. uhum. Então, assim, a minha satisfação eu também contribuir com eles que já estão vindo, você entende? Porque eu sei o seguinte, que a vida é uma Sim. passagem aqui, né. Então a gente não é eterno, e você Hum, tem que ter dimensão para isso, né. Então você tem que saber que você está cumprindo uma missão aqui, com e o certeza. dono da sua vida não é você, É Deus. é Deus, você entendeu? Então você primeiro a gente tem que se voltar a entender que você não é dono de você, nem do seu corpo, você entendeu? E que ali você tem que ter aquela compreensão que aquela situação ali, ela não te pertence a você, ela pertence a um ser, você entendeu? Que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue ver, mas A sabe que gente ele sente o cuidado dele com a é gente. o mover. Sim. Qual que é a maior lição hoje, Nereu, que você deixa para os seus filhos hoje? O que que você mostra para eles, né, através do seu exemplo? Qual que é a maior lição, o legado que você deixa hoje para os seus meninos? Olha, assim, eu converso muito com eles. E o que que acontece? A maturidade, ela é degrau por degrau, até Uhum, então é difícil. Eu imaginei, antes que quando eles completassem 18 anos, eu estaria livre, uhum. e não é assim, você entendeu? Os filhos Livre das continuam. mamadeiras, das fraldas. Então as coisas aí elas pegam outra dimensão, outros São problemas, são você entendeu? problemas É uma diferentes. loucura, você entendeu? Mas aí você fica torcendo e eles fazendo força contrária, você entendeu? Aham, eu sei o que é isso. Você entendeu? Hã. Quando eu conheci o Nereu, a primeira vez que eu fui na casa dele, que eu abri a gaveta ali do guarda-roupa dele para pegar uma toalha, alguma coisa para ele que eu não lembro, tinha um monte de bola de gude, aquelas, bolita, mas Hã. um monte, Hã. sabe, no meio das cuecas, das meias dele. E eu disse assim: "Mas meu Deus,
Eu pedi para o senhor que eu não queria casar, não queria namorar com moleque. Que esse homem que me apresentou o mais velho, que eu sempre quis um homem mais velho. Acho que porque perdi meu pai muito cedo Aham. e eu buscava essa figura, sabe, da paternidade em alguém que pudesse me dar uma segurança, me oferecer algo que eu não tinha, né, essa referência de homem, de pai. E aí eu olhei aquelas bolitas, eu falei: "Meu Deus, não vai ser esse", porque eu não te pedi um moleque, eu te pedi um homem. Agora um homem nesse porte que ainda brinca de bola de gude, Hã. porque na infância dele ele foi muito, como que eu posso falar? Muito, como Cobrado. não, é proibido, né, Você não pôde ter uma porque é inf aquela Assembleia de Deus, né, que não podia cortar cabelo, não podia raspar as pernas, não sim, podia pintar. Nereu apanhou muito, porque ele gostava de assistir, e aí ele ia para os vizinhos assistir na não tinha janela. Sabe televisão em quando casa. não poderia, né, não podia ter, e ele ficava na janela dos vizinhos, assim, assistindo, e aí quando os pais via, ele corria, entendeu. E assim, teve problemas renais, urinou sangue do tanto que apanhou. Então, na época, aquela Assembleia de Deus lá atrás, ela era rígida, né. Uhum. Então isso trouxe para ele, eu percebo até hoje, assim, traumas, né, Uma de resistência. resistência com igreja nesse sentido. Mas, assim, como primogênito, ele tem mais 2 irmãos, né, ele sabe que ele tem um chamado, um legado sobre ele, tem o mesmo nome do pai. Então hoje nós temos 3 gerações, né, o pai, Nereu, o Nereu agora que está aqui, e o Nereuzinho que é o nosso filho, Que é né. seu Então filho. são 3 gerações e, assim, hoje eu vendo meus filhos trabalhar com ele, eu fico imaginando, assim, como eu fico observando ele, como separar o pai do chefe, né, porque você está lidando com 2 filhos que estão ali à frente dos seus negócios, uma como, eh, Secretária executiva, a né. financeira dele, que faz todos os pagamentos, e o outro que cuida de mais de 300 processos no jurídico. Uhum. Então, assim, para eles, eu como mãe, né, fico vendo eles lidar com tudo isso, por exemplo, o jurídico, quando ele perde uma ação. Ele não perdeu uma ação de um cliente, ele perdeu uma ação do pai dele. Separar isso é É difícil. difícil, é muito complicado, né. E aí eu olho os 2 lados, do filho, que é o advogado, que perdeu a ação não só do cliente, mas do pai, e o pai como cliente. Que tá frustrado, porque perdeu a ação. Você entendeu? Ah, eu entendi, deve ser assim, é um Mas fogo assim, cruzado, ó, né, mas é 58 anos, né, bem, que você tem? Sim. Por toda a vida dele, ele teve advogado, teve secretária, mas ele nunca viveu tão bem quanto ele tem vivido hoje. Porque ele sempre teve funcionários. Hoje ele tem funcionários que são filhos, que são os maiores interessados em tudo dar certo. É assim, eu pensei neles, né, quando eu era jovem, que legal, olha que e bênção. e aí eu falava com Deus. Mas só para assim, para minha esposa, para ficar claro essa situação das bolitas, é porque, as bolitas elas transmitiam para mim uma autoconfiança, Uhum. porque, eu consegui, assim, com 5 bolitas eu consegui fazer mais de 10.000 bolitas. Você entendeu? Aí eu O enterrei. empreendedorismo começou ali. Aí, aquelas bolitas que eu guardava, não eram as bolitas de quando eu era jovem, eu já era um homem, pai, mas aquelas bolitas, eu olhava para as bolitas e as bolitas me passavam confiança. Tinha um Você significado para você. e Que ele tem ia até hoje. conseguir, porque ele Você trocava uma por duas e eu Você nem ainda guarda as tenho. bolitas, Nereu? não, não guardo não, assim, mas assim no Ah, começo elas foram importantes, assim, porque sim. porque na prática as pessoas não gostam de auxiliar as outras pessoas. Uhum. Então a vida às vezes tem essa característica, né, então, assim, eu vi um lado rude das pessoas, você entendeu, um descaso, porque eu vendi, assim, minha vida eu sempre procurei dar o melhor de mim, então nunca me sujeitei a fazer nada, eu trabalhava com lanchonete, lavava carro, vendia roupa, Você não importa e escolhia importa. trabalho. Não, estudava, você entendeu? Então, assim, e também aprendi a administrar minhas frustrações, as minhas dores, né? Aquelas coisas. Então, mas, assim, de uma maneira geral, tudo me serviu. Assim, meu pai, ele era muito rígido,
Mas, assim, e depois quando ele partiu, ele disse que eu tinha impressionado muito ele, assim, então, é, que eu tinha, assim, ele não imaginava. Que você viraria o homem de sucesso que É, você se tornou. assim, eu tinha virado um bom filho, porque eu ligava para ele toda semana, Olha que e bênção. os outros 2 não ligavam, você entendeu? Então, assim, ele gostava da atenção e do amor que eu dava para ele, né. Eu E acho que isso que diferenciou você, Nereu. Eu falo que por trás de todo homem de sucesso, Lília, eu identifico isso no Nereu e em outros homens de sucesso que eu conheço, esse cumprimento de princípios, né. Não tem como, a conta não fecha, se não houver esse cumprimento de princípios. é, Sim. assim, a gente, assim, tem que estabelecer um equilíbrio, que a gente não é melhor do que ninguém. E eu aprendi a olhar para as pessoas, assim, as que mais preciso, sempre com um olhar, assim, mais sensível, você entende? Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa de fácil convivência, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 38 anos, que ela é minha governanta, então, assim, ela que escolheu trabalhar comigo, ela que Ela que te escolheu. porque ela quis, ela acreditou em mim quando eu não acreditava direito em mim, você entende? Uhum. Então ela está no meio de nós até hoje, e ela é uma pessoa da família, assim, e eu amo muito ela, você entendeu? Que lindo isso, né. Eu 38 anos? é, Sim, ela nos serve em casa, né. Mas assim, Nereu ele tem várias histórias de superação. Nereu já foi empresário de ter 380 funcionários e também já foi empresário de ter 2. Então, toda vez que ele fecha uma empresa, ele já está abrindo outra, Uma vida de muitos altos e altos e baixos, até baixos. você agora, vamos falar da vida da área espiritual, né. Eu sei, Nereu, que a Lília, assim como você, não veio de um lar cristão. E você foi uma grande referência e é uma grande referência, né. Eu creio que Deus, ele não une vidas, ele une propósitos. Como que você, enxerga hoje, né, esse fato de você ser uma referência para ela e ela tem se tornado essa mulher, né, tão fervorosa, que tem buscado a Deus, tem buscado cada vez mais ter intimidade, é uma serva hoje, né. A Lília hoje tem um ministério, então como que você enxerga hoje, essa semente, que eu falo que você plantou no coração dela? assim, eu não Você me sabe si que você é um semeador, né? eu não me A sinto eu responsabilidade. não me sinto muito assim, para te falar bem a verdade para vocês. Eu vou voltar no início, quando é assim, porque eu acho que, assim, as orações, meus antepassados, eu devo muito. Eu acredito que, como, assim, tem herança espiritual, Tem. tem forças que me acompanham que eu desconheço, mas eu sei da força, mas eu não consigo medir, mas eu sei que ela não é minha. E essa situação é de Deus, né, é uma coisa que já veio lá de trás. Então, assim, eu tive diversas experiências já com Deus, e até fiz um culto no sábado passado e chamei meus irmãos como eu fiz uma igreja ali em Navegantes, só para fazer culto, e aí eu fiz o culto de ação de graça. Você que ministrou esse culto. Eu nunca tinha cantado um hino na minha vida, porque eu falei para o meu pai que pastor seria a última coisa que eu seria. Eu disse assim: "Pai, é porque você sofreu demais". Porque a vida de pastor, meu pai, ele renunciava às coisas para ajudar os outros, e e as pessoas não viam ele com aquele valor, você entende? Ele sofreu. Você reluta com esse ministério, porque você tem Não, e assim, a gente tem tem um olhar clínico em cima dessa situação, você entende? Assim, então, é porque na prática é uma renúncia. Um trabalho, quando você faz um trabalho para as pessoas, tu não está juntando nada aqui. não, Esquece. a riqueza está lá.
Você entendeu? Então, quando você está ajudando uma situação que ela não está agregando na matéria, você está juntando lá em cima, para o espírito, você entende? Então, Deus, aquela conta não está aqui, mas só que aquela conta aqui, ela é uma situação de doação, de renúncia, de servir, sem esperar aquela situação de reconhecimento, você entende? Então é complexo. Você carrega uma promessa, Ney, você sabe disso, né? Eu tenho essa situação, você entendeu? Eu tenho falado com Deus, assim, que eu já ajudo muitas instituições, assim, de crianças, no Rio de Janeiro, que é um estado complexo, você entendeu? Eh que lá em Navegantes a gente faz um movimento todo final do ano, a minha família, a gente fez uma que a prefeitura nos chamou para participar junto com a gente, porque viu a seriedade do trabalho, né, que é uma situação isenta, onde a gente atende mais de 300 famílias no final do ano. A gente está até imaginando que esse ano vai ser maior, assim, porque a gente vê muita gente querendo estar junto, você entendeu? Muito empresário. No início era eu sozinho. Hoje tem mais pessoas que te ajudam. Começamos em 2000, Aí o então já o tem 5 anos, né. E Uhum. cada ano que acontece ganha proporção. Maior. Só que aí a gente tem que estar sempre em sintonia, orando, porque às vezes políticos, pessoas que têm interesse É, nisso, não, é. né, quer misturar as Sim. coisas. Mas é um trabalho bem bonito. é assim, todos gostam, inclusive a Lília também, você entendeu? Assim, porque a gente chama toda a Não, o população mais Nereu se carente. veste de Papai Noel, desce no Eu já helicóptero. vi vídeos Que a Natane que a posta. Natane posta, mas Nereu, eh, Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Eu acredito nisso. Eh, Porque hoje ajudar dessa forma, né, a gente sabe que a obra assistencial, né, ela é o que Deus nos manda, que ele enche nosso celeiro para transbordar ao ponto que nós ajudamos outros irmãos, e não nos faz falta essa ajuda que a gente dá, mas Deus quer mais. E eu não sei se você conhece a história do Tiago Brunet, se você acompanha ele. Não, Então eu convido você a conhecer a história dele. O Tiago, ele relutou com o ministério dele mais de 10 anos, ele quebrou 4 vezes. E a maior causa dele ter rejeitado o ministério dele era a imagem que ele tinha do pai sendo pastor, porque ele não o pai eles tinham que mudar muito de cidade, abdicar de muita coisa. que é normal isso. Isso, então assim, ele tinha uma outra impressão do que seria o ministério para ele. E ele lutou com isso durante muitos anos. E até que ele aceitou. Então hoje ele vive o ministério dele. Ele não é o pastor, ele não tá à frente de nenhuma igreja, ele não tem, mas ele hoje tem um ministério dele, ele prega a palavra do Senhor, ele trabalha dias da semana para a obra do Senhor, ministrando palavra, e foi a forma que ele encontrou de servir. Hoje ele não carrega bandeira de igreja, mas ele tem Sim. o ministério dele. Eu acho, assim, que de alguma maneira Deus vai preparar essa Sim, situação eu também dentro. creio. Ele é meu amigo, eu te confesso isso. Eu não tenho dúvidas que ele É, seja seu amigo. e um amigo nunca vai desejar, assim, uma situação que eu não fique feliz. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, dentro do meu equilíbrio, dentro daquela situação, eu sou muito sincero com Deus nas minhas conversas, você entendeu? Então, assim, eu acredito que vai chegar a esse ponto, assim, De uma dentro forma que traga alegria para o seu traga coração. traga alegria para mim e eu possa cumprir, assim, de maneira exemplar a minha missão dada por Ele, Com você certeza. entendeu? Porque a palavra de Deus diz que Ele sabe de todos os dias nossos. E meu pai deixou muitas lições, assim, espirituais para mim, né, de experiências que ele viveu, que eu vivi, que eu assisti, né. Então, assim, na prática, assim, as pessoas sabem muito pouco do outro lado. Nereu, qual foi a sua maior experiência com Deus? Assim, a minha experiência com Deus foi um dia, teve diversas, mas eu vou A sua contar. maior experiência que mais marcou você? Ah, foi assim, foram várias, mas eu vou contar uma que envolve minha esposa. Ela ficou sabendo de um missionário, um profeta,
chileno que estava ali na igreja da pastora Gisele. Uhum. Ela foi no dia, aí no outro dia ela me falou, e aí eu relutei. Mas aí eu falei para ela, tá, eu vou, e Era vamos. uma cruzada de 3 dias. É, Eu fui o primeiro dia, eu vi o nível da profecia, eu vi o nível da revelação. Ele não gosta de profecia, tipo, não é adepto, né, gosta da palavra. Mas eu falei assim: "Vamos comigo, vamos você lá vai para você gostar. conhecer, você vai gostar". Aí eu fiz assim uma situação, conversei com Deus, né? Senhor, se esse cidadão mesmo, ele tem mesmo essa intimidade contigo, ele vai vir conversar comigo. Eu vou lá. Sabe quando você faz prova de Deus? Sei, quem nunca fez, né? É, e aí fiz essa conversa séria, você entendeu? E, e cheguei lá no culto. Nós já chegamos, já estava iniciado o culto na prática. Uhum. Foi. Eu tô lá, né? Tô participando do culto, cantando, louvando, depois ouvindo a palavra, essas coisas normais de qualquer evangélico, de qualquer homem crente, né? E aí, daqui a pouco, ele pegou a palavra, ele ficou uns 15 minutos, daqui a pouco, ele mandou abrir, veio na minha direção. E ele disse, eu vou falar no seu ouvido. Eu disse, Maria, me pegou. Assim que eu senti a unção, quando aquele homem veio na minha direção, ele falou assim, você que tem um filho, você que tem um irmão que é pastor nomeado pelos homens. Você tem o outro que é nomeado por mim. E tem você, que seu pai, que está comigo, te entregou o cajado antes de partir. Quando ele falou isso, eu me Um desmanchei. chileno, não conhece. Assim, né, ele falava assim, pouco português, né? Quando ele falou essa situação no pé do meu ouvido, de coisa Meu muito Deus, íntima, muito forte. você entendeu? Eu caí, eu derreti, para falar bem a verdade para você. Eu derreti, você entendeu? E aí ele falou outras coisas particulares, você entendeu? Minha, que só eu e Deus sabemos. Olha só. Então, assim, e aí, assim, e logo em seguida, depois, antes do final do culto, né, Deus me falou para me doar meu relógio para ele. E aí eu relutei, mas eu disse, mas será que não é loucura da minha cabeça esse negócio? O cara acabou de falar comigo e agora acabou o culto. Deus estava falando para me dar meu relógio para ele. Aí eu fui lá, falei assim, Paulo, disse, ó, pega meu relógio, vou dar meu relógio para você. Nereu tremia. Entendeu? Assim, eu tenho muito respeito com as coisas de Deus, mas você vai dirigir a palavra para uma pessoa que está ali buscando Deus todo dia, é complicado essas coisas. Sim, sim. Então eu não brinco com essa Não, situação. nem deve brincar. Isso é uma coisa muito séria. Então eu passei para ele, mas eu disse: se Deus mandou dar um relógio para ele, para esse missionário, é que alguma coisa com o tempo Deus tem com ele. E passou uns 2 anos, ele soube do diagnóstico de câncer. Aí ele teve outra oportunidade que ele veio aqui de novo, E Deus mandou dar outro relógio. mandou dar outro relógio. Aí eu, aí eu cheguei e o outro relógio era ligado ao meu iPhone. Eu disse, agora como que eu vou fazer, meu Deus? Esse carregador é negócio. Mas aí eu obedeci. Aí Deus falou assim: fala para ele que eu estou aumentando os dias de vida dele. Aí eu falei para ele, Pastor Hugo, negócio. Aí depois nós saímos do culto, eu fui atrás do carregador, que é específico do relógio da Samsung. Aí fui descobri que ele estava num restaurante, até convidaram eu e minha esposa para a gente descer. Eu disse, não, só vim aqui trazer o carregador do relógio. Aí entregamos para a pastora,
A pastora entregou para ele na mesa. São Olha várias só. São experiências, né. são A inúmeras. obediência, né. Experiência de vida também, Nereu já se livrou de 2 infarto, e Deus agiu, assim, com Mili muita precisão é, e cirúrgico. aumentou os próprios dias dele É, sobre a terra. é Olha verdade. só. Existe uma promessa? Existe, vai se cumprir. Vai no tempo do Para Senhor isso e tem um com processo, né, mas assim, o que a gente vive aqui, ecoa no céu, né. E buscar a Deus todos os dias faz com que essa promessa se aproxime de nós, né. E eu creio que nos últimos dias nós temos vivido dias de intensos da volta de Jesus. com certeza. E ele tem falado para colocar as coisas no lugar, e nós temos feito isso, né. E o verdadeiro evangelho é esse, é onde nós temos esse coração que é generoso, que ajuda, que auxilia. Nereu, ele ajuda muitas pessoas, existem, familiares e não familiares que dependem do trabalho dele, e às vezes a gente também entende que o chamado não é só em cima do púlpito, né. Não, é o que eu falei, não é sobre ter uma igreja, né, não é sobre você É. estar com uma bandeira, levantando uma bandeira de uma igreja, é sobre você estar servindo ali. Porque Uhum. quando os que é servir, né, a gente trazer as boas novas de Cristo, é a gente falar da palavra de Cristo. É, mas é engraçado que indiretamente eu tô ligado a igrejas, porque eu já doei algumas igrejas. Já Meu esposo manteve também. algumas igrejas Você abertas. entendeu? É Sim, incrível, você entendeu? Quando meu eu esposo vejo, eu tô também. me envolvido. Manuel também, monta igrejas. É é incrível. Do nada, tô eu com uma situação, a última foi lá em Canelinha, você entendeu? A comunidade me procurou, pediu o terreno, eu doei o terreno e do nada brotou uma igreja lá em cima da minha área, você entendeu? É isso. Então, assim, eu não consigo, assim, explicar em português É para um homem vocês de Deus mesmo. como é que é essa situação, ela brota, você entendeu? Do nada. É, mas é porque Deus envia os soldados para buscar a providência, onde ele sabe que vai sair, que vai ter, né. Eh, Nereu, é muito bonita a sua história, né, eu já conheci um pouquinho, Lília já contou um pouquinho de sua trajetória, a gente compartilha muito, né, nós temos muitos pontos em Sim, comuns, e eu acho que, eh, você é uma prova de que vale a pena caminhar com Cristo, ser obediente, honrar princípios, né. Honrar pai e mãe acima de tudo, né, honrar a Deus em primeiro lugar, depois pai e mãe, e não existe outro caminho para que a gente possa alcançar a verdadeira prosperidade, porque prosperidade ela não está ligado a bens, a dinheiro, né, ela é muito além disso. é, É o eu completo sempre falo bem-estar. com às vezes, encontro com alguns empresários, eu conheço muitos, eu falo assim que servir a Deus é uma questão de inteligência. A pessoa que é inteligente, ele serve a Deus. Sim, É uma filosofia de vida linda. Então, uma pessoa que serve a Deus, que tem intimidade com Deus, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz, sim, você sim. entendeu? É uma pessoa que tem expectativa, que tem uma força sobrenatural que sempre está ali auxiliando, você entendeu? É uma força que, igual você falou várias vezes aqui, que não é de nós, É, ela é colocada em nós. isso, você entendeu? Então, é, é, eu acho assim que não vejo um caminho diferente. Você sabe que quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, quando a gente é movido pela graça, pela misericórdia de Deus, a gente não consegue encontrar muitos porquês. Isso eu identifico na maioria dos homens de fé que eu tenho oportunidade de conversar, e mulheres. A gente busca o contexto, mas a gente não consegue, porque nem nós sabemos, né, como que a gente conseguiu. É Deus. É A Deus. revelação da Não palavra, tem ela outro nem caminho. É Deus, é é, Ele mesmo que faz, que toma os caminhos, né? sim. E Nereu já teve várias experiências com homens de negócios, de fazer apelo, tipo, filhos chamar o Nereu porque o pai tá partindo, para o Nereu fazer uma oração para que ele possa, né, aceitar Jesus. Então, assim, o ministério dele pode ser que já está acontecendo e nós nem estamos Sim. vendo, né. Nereu, você já teve que falar não para um negócio porque Deus ordenou que você não fizesse? Já, já. Hoje eu sou mais prudente. Hã, é. Normalmente Deus me usa, não faz isso. Você entendeu? Antes eu era assim, eu era mais ousado,
você Mas entendeu? destemido. Uhum. Porque, eu já sei que a pessoa o empreendedor, ele tem que fazer as coisas acontecer, e tomando as atitudes. Então você não tem como saber se vai dar certo se você nem fez acontecer, se você Verdade, não se permitiu. Se você não se permite, como é que você vai desenvolver seu trabalho? verdade. Como que você vai como que as pessoas vai saber se aquilo é possível? Eu vejo que minha esposa também teve o crescimento, ela não ficou madura, assim, de uma hora para outra, isso aí demorou, você E entendeu? você teve muita paciência. Você entendeu? Isso aí Sou demorou. grata. Isso aí demorou, Demorei. você entendeu? Isso aí demorou. Deu trabalho. Então o que acontece? Mas é o crescimento, todos nós estamos assim. Mas os nossos filhos, Paula, foram desejados. Nereu, ele pediu em oração, o Nereuzinho e a Natânia. Antes de eu conhecer ela. E eles vieram exatamente do jeito que ele pediu. É, Então, assim, as experiências do Nereu, ele viveu a maioria com o pai dele, porque o pai dele compartilhava muito da experiência com ele. espiritual. Né, espiritual, Ai, que ensinava benção. de como acontecia, quando Deus ia recolher uma criança, que acontece antes a cerimônia. Então o Nereu ele tem muito conteúdo e ele ministra curso para homens. É, É, ele Olha, que ministra legal. o curso vários, né, Homens Fortes em em tempos Tempos Difíceis. Então ele usa a ferramenta do empreendedorismo, do conhecimento comercial para colocar sobre aquele homem que tem o princípio que tem que ser o provedor. Para que que Deus chamou o homem numa casa? Para ele proteger, para ele prover. Então esse curso é muito bom também, e ele ministrou vários homens aqui em Cuiabá, em várias Que igrejas. benção, gente. aqui, lá em Santa Em Catarina, Santa Catarina, Nereu foi, levou a IBN para Santa Catarina, foi ele que levou a ideia e ajudou nos primeiros anos o é, pastor a manter a igreja aberta. Então, sim, assim, o chamado do Nereu já está acontecendo, só que não tem luz, câmera, ação, não é holofote, ele não gosta de redes sociais, ele não não gosta que gosto, eu posto. não gosto. Então você percebe que Discreto. quando ele tá em Cuiabá eu posto menos para não termos atritos, né, mas assim, ele entende do meu chamado, Curadas nasceu através da nossa história, né, o livro foi escrito através do vilão, né, Uhum. teve que ter alguém para fazer parte ali, para a gente contar tudo isso, que são coisas básicas que todo casal passa, afiando ali, né, as identidades, a cultura diferente, Nereu não come comida que tem caldo, carne com banana, carne com mandioca, ele acha que essa comida não é porque ela é do sul, então são culturas diferentes, eu sou daqui. Então isso tudo a gente teve que Alinhar. se É um alinhar. Alinhar. alinhamento mesmo, É, mas a vida é assim, né, tudo é um é. alinhamento, ninguém nasce pronto, Não, e eu falo que a vida dos a nossa maior instituição é a família, Sim, e constituir uma família e manter uma família é uma escolha sim, diária, sim, é algo que a gente escolhe diariamente. mas nós sim. crescemos muito juntos. Nereu, ele tinha feito a primeira faculdade e eu assistindo ele perder as ações e não dava certo, os advogados que se corrompem, que se vendem. Eu convenci ele a fazer direito, ele fez direito, Foi, tivemos o nosso filho foi verdade. e depois ele convenceu o meu filho a fazer direito. Você entendeu Que que é legal. uma, né, não tem uma estrela na casa. Eu falo que para ele que quando ele Foi não uma tá, união. porque ele fica longe, quando ele não está, a minha casa está sem telhado. Eu preciso dessa cobertura, né. E é isso, nós temos, essa história aí É uma que parceria, é uma né, parceria. casamento é uma parceria, É um né, a gente 30 anos é vamos comemorar. é é uma parceria, porque, assim, o homem não faz nada sozinho, você entendeu? Então ele precisa e ser nós também não, a gente precisa dos homens, Uhum. né, precisa dos maridos, né. então, assim, eu viajo bastante hoje, né, então todo mês eu viajo, eu fico muito tempo fora, às vezes 10 dias, 15 dias, que é comum, desde 2010. Então, assim, tenho já empresas fora do Brasil, em Lima, né, Uhum. eu sempre estou buscando novas frentes, fazendo estudos, então sempre estou procurando, assim, situações, que no nosso país ser empreendedor é um desafio, Sim. você entendeu? Então,
eu tenho já amigos meus que na Europa, que lá as pessoas se estabilizam com 3, 4 anos de trabalho, já tem sua casa, já tem seu carro. Aqui eu vejo as pessoas passar 20 anos trabalhando e não tem sua casa quitada, não tem, é complicado as coisas É, o aqui. Brasil é um Nós desafio para quem deseja empreender, né. você entendeu? Então ele é uma situação que ele freia quem é o empreendedor. Olha, Nereu, foi muito bom conhecer a sua história nessa noite, né, poder trazer um pouquinho do contexto do que você viveu, da sua inspiração, das suas inspirações, né, do que moveu você até aqui, o que te move, né. Sim, Para quem está nos acompanhando nessa noite, eu acho que hoje a gente trouxe um pouquinho da fé e da visão empreendedora, né, porque o Nereu ele é uma referência em resiliência, né. isso, Então eu isso. gostaria que você deixasse hoje um recado para quem está nos acompanhando, que tem medo de começar ou de recomeçar. Olha, a pessoa, primeiro, assim, quando ela começa uma atividade, ela tem que entender que ela que tem que se automotivar, você entende? Então, ela tem que falar para si que aquela situação vai dar certo. E também, se não der certo, a pessoa, ela aprender a se perdoar, você entende? Porque às vezes a pessoa, ela mesma não se perdoa com aquela situação. Então, ela fica se cobrando, você entendeu? Isso é ruim, isso freia a pessoa. Então, ah, e não ter medo, você entendeu? A pessoa quer um milagre, mas não quer entrar no forno, né? Você Exatamente. entendeu? E o que que é o forno? O forno são as dificuldades, né? Então você tem que estar no forno, você tem que morrer e renascer de novo com novas forças, com novas perspectivas, né? E as dificuldades, elas nos melhoram, né? As pessoas às vezes não entendem a dificuldade como uma ferramenta boa. Então, a dificuldade É não é, nela que a gente cresce. a dificuldade, ela é uma puta de uma ferramenta, você entende? O desconforto da falta de dinheiro é outra ferramenta sensacional, você Sim. entendeu? Que é você vai aprender a administrar seus recursos, a gastar menos, a hora que você tiver, você vai ser mais freado, você entendeu? Então, toda aquela situação te eleva de nível. Tudo coopera para o nosso bem, né. E eu É, falo que não é ficar preso no erro, Não, é olhar para as novas oportunidades, né. Às vezes você fica tão preso ali no erro, que não consegue se atentar ou enxergar as novas oportunidades. E sempre tem exatamente. oportunidades depois dos erros. sim. Né, então nós temos sempre chance de recomeçar, até porque nós temos um pai que é muito misericordioso, bondoso, não é por merecimento, é por bondade e misericórdia mesmo, Sim, e eu né. acredito nisso. É, porque assim, a própria natureza das coisas, já deixa, você tem que dormir, no outro dia você pode renascer todos os dias. Com certeza, Você pode recomeçar todos os dias. com Você pode certeza. falar hoje para mim assim: "Olha, você é uma médica daqui 6 anos, mas você tá come eu tô começando agora, tomei essa decisão". Você vai ser uma médica daqui 6 anos. Você entendeu? Então, o que que acontece? Boa, Então o que que acontece? boa. Muito bem. Ou então o que que ocorre? Quando a pessoa decide, É. aí mas só que daí ela tem que deixar outras questões para trás, E convidar o quarto homem da fornalha. você entendeu? É, é isso aí. Ah, que sexta-feira Ah, maravilhosa. muito Quero bom. agradecer, Nereu, você que é o José do Curadas, por estar aqui hoje com a gente, né, Com amiga? certeza, com Compartilhando certeza. tudo isso e com certeza você que está aí nos assistindo vai mandar o aviãozinho e vai mandar esse testemunho para todos aqueles que precisam ouvir, que são provedores, que são chefes de família e que precisam de Com uma certeza. força, de um incentivo para desenvolver bem o seu papel. Nos acompanhe. Curados pela